Olá, tudo bem? Nós estamos imbuídos numa série de vídeos para falarmos a respeito de síndromes que atacam os cristãos. Já falamos sobre algumas síndromes: a síndrome do camaleão, a síndrome de Caim, e hoje nós iremos dar continuidade nessa série falando sobre a síndrome da cigarra. Lembrando você que uma síndrome é uma espécie de patologia adquirida por determinadas pessoas que, uma vez contraído este mal, passa a desenvolver certos comportamentos e que afeta, obviamente, todo o corpo, todo o ser. No caso, estamos falando de síndromes espirituais, as quais eu comparo com algumas características de alguns seres, talvez de algumas pessoas, como é o caso da síndrome de Caim, que já falamos, para que você compreenda como funciona e como está sendo a vida de muitos cristãos na atualidade. Isto serve não para uma crítica pessoal, mas eu diria serve para um entendimento maior acerca dos comportamentos, e quem sabe eu e você estamos desenvolvendo um comportamento que seja estranho ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e despertados por essas mensagens nós possamos mudar o nosso comportamento e as nossas atitudes em relação à palavra de Deus e a uma vida de cristão. Ok? Vamos lá então. Como eu disse, hoje nós iremos falar sobre a síndrome da cigarra. Você lembra que esse animalzinho, esse inseto, a cigarra, quando chega o verão, elas começam a cantar e cantam e cantam e cantam, e depois elas saem daquele corpo, daquele invólucro, muda de invólucro e desaparecem até que chegue o próximo verão, para que elas comecem de novo a cantoria. Os antigos diziam que a cigarra canta até rachar as costas, e é sobre isso que eu quero falar com você nesse momento. No universo cristão, observa-se um fenômeno preocupante. Muitos crentes colocam a música em patamar superior à própria palavra de Deus, o que é um perigo. Louvar ao Senhor por meio da música é algo bíblico e essencial, mas quando a adoração musical se torna o centro da experiência cristã, em detrimento do ensino e da manifestação, da meditação nas Escrituras, aí há um desvio de propósito que precisa ser corrigido. Podemos chamar essa atitude como síndrome da cigarra, fazendo, como eu disse anteriormente, uma analogia ao famoso conto, aspas, A Cigarra e a Formiga, que ilustra bem essa realidade. A parábola da cigarra e a realidade cristã que vivemos na atualidade. Na fábula, a cigarra passa o verão inteiro cantando e se alegrando, sem se preocupar em armazenar alimento para o inverno. Enquanto isso, a formiga trabalha arduamente dia e noite para garantir sua sobrevivência nos tempos difíceis. Quando o inverno chega, a cigarra, despreparada e sem provisões, sofre as consequências da negligência. Ao passo que a formiga, bem acomodada, abastecida, vive em paz. Essa história pode ser perfeitamente aplicada na vida cristã. Há muitos crentes
que, como a cigarra, vive um cristianismo emocional, centrando apenas na música e na experiência sensorial que ela proporciona. Para eles, a atmosfera de um culto só é espiritual se a música tocar seus sentimentos de forma intensa. Contudo, negligenciam a edificação sólida por meio do estudo bíblico e da prática da palavra de Deus. Quando chegam os invernos espirituais, tempos de provações, tempos de dúvidas e de dificuldades, esses cristãos desprovidos de conhecimento, desprovidos de maturidade espiritual, encontram-se vulneráveis, sem a palavra arraigada em seus corações, e assim tornam-se presa fácil de Satanás. Facilmente se desviam, tornando-se presas também das falsas doutrinas, ou simplesmente abandonam a fé quando as emoções não sustentam mais sua caminhada. É preciso entender que no reino de Deus, o fortalecimento de cada cristão se baseia unicamente e principalmente quando se dá prioridade à palavra de Deus e não na música. O que edifica a nossa alma é a palavra de Deus. O que salva a nossa alma é a palavra de Deus. A música tem um papel importante no culto cristão. A palavra de Deus, a Bíblia, nos exorta a louvar ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Contudo, a Escritura nunca coloca a música acima do ensino e da pregação da palavra. Na verdade, em Romanos 10:17, Paulo nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é pela música. Jesus, em sua tentação no deserto, respondeu Satanás com um princípio essencial, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui Cristo nos deixa claro que a sobrevivência espiritual depende unicamente e exclusivamente da palavra de Deus. Se compararmos com a fábula, podemos dizer que aqueles que priorizam a palavra de Deus se assemelham à formiga, que trabalham constantemente para armazenar o alimento espiritual, preparando-se para enfrentar tempos difíceis. Já aqueles que vivem apenas da emoção proporcionada pela música são como a cigarra, desfrutam de momentos prazerosos, mas não acumulam provisões espirituais para os dias difíceis, para os dias de crise. Precisamos compreender e entender os perigos de um cristianismo superficial. O problema da síndrome da cigarra no meio cristão não é apenas a preferência pela música, mas o abandono da verdadeira prioridade, que é o ensino sólido da Escritura. A geração atual, a geração que nós estamos tendo agora, está sendo moldada por um cristianismo superficial, onde a profundidade doutrinária é substituída por experiências emocionais efêmeras. E a culpa é sua, senhor pastor, senhora pastora. Muitos cristãos não conseguem defender mais a sua fé porque não conhecem as Escrituras. Não discernem mais entre o certo e o errado porque não tem base bíblica suficiente. Tornam-se alvos fáceis para as heresias, pois preferem sermões motivacionais e músicas bem arranjadas
a um ensino sólido e expositivo. Isso é triste de se ver, muito triste de se ver. Isso é exatamente o que aconteceu com a cigarra. Ao ignorar a necessidade de preparação, tornou-se vulnerável. Da mesma forma, o cristão que negligenciam o estudo da palavra de Deus acabam espiritualmente despreparados quando a tempestade chega. É preciso equilíbrio entre louvor e ensino da palavra de Deus, entendendo que a prioridade não é a música, mas a palavra pregada. Isso não significa que a música deve ser eliminada ou vista como algo negativo. Pelo contrário, Deus instituiu como uma forma legítima de adoração. O problema não está na música, mas no desequilíbrio. O verdadeiro adorador é aquele que busca a Deus em espírito e em verdade. Isso significa que a adoração deve ser tanto emocional quanto racional, tanto em cântico quanto em entendimento. Para isso, Paulo nos exorta, dizendo: orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. 1 Coríntios 14:15, Paulo nos fala isso. A adoração deve estar fundamentada na verdade da palavra de Deus. A emoção é parte da experiência cristã, mas não pode substituir o conhecimento e a prática da palavra de Deus. Queridos irmãos, a síndrome da cigarra nos alerta para um problema real dentro das igrejas. A supervalorização da música em detrimento à palavra de Deus é um problema muito sério, muito grave, e é hora de despertarmos para isso, porque daqui a pouco teremos uma igreja fragilizada e sem poder. Assim como a cigarra desprezou a preparação para o inverno, muitos cristãos negligenciam o estudo das Escrituras, vivendo um cristianismo baseado em experiências emocionais. É aquilo que eu digo, cristianismo raso. O verdadeiro discípulo de Cristo deve seguir o exemplo da formiga, armazenando conhecimento bíblico e fortalecendo sua fé para enfrentar os desafios espirituais. A música é um meio de adoração, mas a palavra de Deus é o fundamento inegociável da vida cristã. Afinal, quando o inverno chegar, somente aqueles que estiverem fundados e firmados e arraigados na palavra permanecerão de pé. E eu te faço a pergunta: quem é você no reino de Deus? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.